Graça e paz, amado povo de Deus. Esta é a segunda meditação do nosso culto familiar dominical, agora para o culto noturno, e nós damos continuidade à exposição de Abacuque, uma breve exposição para suporte aí das famílias da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista. Eu quero ler apenas o capítulo 3, verso 17 até o verso 19, uma famosa oração de Abacuque em resposta à revelação de Deus, que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Esse texto de Abacuque trata da perplexidade do justo diante das contradições da história. Os questionamentos que Abacuque fez foi: por que Deus não intervém? São questionamentos que nós também fazemos, especialmente em tempos como o nosso. Por que Deus permite tais coisas? Por que Ele permite as calamidades? No caso ainda de Abacuque, por que os ímpios têm sucesso, alcançam tanto sucesso? Por que Deus não vem reavivar a igreja? E esse capítulo 3, ele vai expressar, ele é uma oração em forma de canto, que começa desde o verso 1, e ele vai expressar os sentimentos de Abacuque diante da revelação dos juízos de Deus sobre os ímpios e da vindicação do justo, conforme os capítulos 1 e 2. Nós vimos hoje que no capítulo 1, do versículo 1 a 4, o profeta havia expressado a sua perplexidade, a sua confusão diante da realidade que experimentava com relação ao povo de Deus, o povo de Judá. Em sua oração ele questionava a apostasia generalizada, a quebra da aliança, a decadência moral e espiritual de Judá, onde reinava a opressão social com a conivência dos governantes e os pastores do povo. E a crise dele era principalmente por causa do aparente silêncio e inatividade de Deus. Ele pergunta no verso 2, até quando, Senhor? Ele via também a exaltação da injustiça e do desprezo da lei. Vimos que então Deus respondeu ao profeta dizendo: eu vou julgar o meu povo. Eu vou enviar um pagão, um povo pagão, para devastar o meu povo. O Senhor então, nos versos 5 a 11 do capítulo 1, descreve o ataque que estava por vir. Deus usaria como instrumento os caldeus, um instrumento incomum para julgar e disciplinar a corrupção do seu povo. Um povo pagão e idólatra que atribuiria sua vitória aos seus próprios deuses. Essa revelação deixa o profeta mais arrasado, porque suscita novas dúvidas. Como aquele que era tão puro de olhos que não pode ver o mal e que a opressão não pode contemplar, podia tolerar caldeus agindo perfidamente e devorando aquele que é mais justo do que ele? Como Deus que fez os céus e a terra poderia dar vitória a um povo e ainda permitir que esse povo atribuísse essa vitória aos seus deuses e ao seu poderio bélico? Então, no capítulo 2, que nós não chegamos a expor, o Senhor Deus responde a Abacuque. E nós vemos a partir do verso 2, que Abacuque na torre de vigia ouve, porque diz a palavra do Senhor no capítulo 2, verso 2, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. E se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Deus, então, está revelando aqui, meus queridos, por um lado, todo o seu juízo sobre os caldeus. Logo nos versículos seguintes ele vai descrever isto. Mas ele mostra toda a sua soberania sobre a história. E Deus, basicamente, nessa resposta, traz a Abacuque duas grandes verdades. A primeira delas é que, no final de tudo, a sua justiça seria vindicada e o perverso, seja do seu povo, seja de um povo pagão, será punido. Será vindicada a justiça de Deus no final de tudo.
Em segundo lugar, Deus está revelando para Abacuque que na manifestação da sua justiça, o justo seria salvo através da fé. Eis o soberbo, aquele que não confia, que confia em si mesmo. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Contudo, em sua revelação, nós percebemos que o Senhor faz mais do que falar do contexto de Abacuque. Ele pré-anuncia o evangelho a Abacuque. No contexto de Abacuque, a fidelidade que o justo demonstrava estava ligada a uma firme confiança na vindicação da justiça de Deus na história do seu povo. Veja mais, no entanto, que os versos 2 e 3 apontam para o evento escatológico, um evento para o tempo do fim. A visão que o profeta recebe espera um cumprimento futuro no tempo determinado, apressando-se para o fim. Essa palavra fim, que é usada aí no versículo 3, ela é usada muito como um termo recorrente em Daniel, e era um termo escatológico, né, que Daniel usa. E para o contexto imediato de Abacuque, a visão obviamente se refere ao fim da opressão babilônica. Mas os versículos 2 e 3 sugerem uma demora para além do que era esperado. Por isso, a visão tinha que ter registro permanente. Ele diz, escreve-a, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Desse modo, meus queridos, Abacuque está tendo aqui uma visão da atividade salvífica e salvadora de Deus, para além do seu tempo. A própria Escritura revela que essa atividade de julgamento e salvação profetizada por Abacuque e cumprida de maneira provisória e parcial na derrota dos babilônios, 70 anos depois do cativeiro, ela encontrou pleno cumprimento em Cristo. Veja, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 17, o apóstolo Paulo cita exatamente o capítulo 2, verso 4 de Abacuque. Ele mostra que aquele que fez notória a sua salvação e manifestou sua justiça perante os olhos das nações, como diz o Salmo 98. Aquele que manifestou sua justiça no tempo de Abacuque, julgando os caldeus, manifestou no tempo do Novo Testamento, na plenitude dos tempos, de maneira consumada a sua justiça em Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, no capítulo 3, verso 21, Paulo, como um profeta, seguindo a linha de Abacuque, anuncia, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E essa justiça manifestada em Cristo é descortinada e oferecida gratuitamente no Evangelho. Por isso Paulo diz no capítulo 1, verso 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por isso esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Cristo. Paulo, portanto, entendeu todo o contexto de Abacuque e expandiu o sentido do texto, interpretando-o escatologicamente à luz da obra de Cristo. Que revelação tremenda, meus queridos, o profeta Abacuque está recebendo aqui. Ele nem podia vislumbrar todos os desdobramentos dessa revelação, mas ele entendeu a verdade básica, o princípio básico de que Deus manifestaria sua justiça sobre o seu povo e seu juízo sobre os ímpios, e que o justo seria salvo do juízo através da sua fé. Ele seria salvo por Deus, mas a causa instrumental da salvação seria a fé. E diante dessa revelação contemplada no contexto do reino de Deus e do Evangelho, é diante dessa revelação que Abacuque entoa este cântico do capítulo 3. Esta é uma oração que expressa profunda e forte comoção diante do caráter e dos feitos de Deus revelados. Aqui Abacuque passou da perplexidade à fé, da queixa à adoração. O capítulo 3 todo é um poema magnífico que apresenta o Senhor como um poderoso guerreiro de dimensões cósmicas, vindo pessoalmente para castigar os inimigos e salvar o seu povo. É Deus mesmo quem luta contra os caldeus, e consolado com esta certeza, Abacuque entoa um cântico de fé que pode ser dividido em 3 partes. Os versos 1 e 2 trazem, no capítulo 3, uma descrição dos sentimentos do profeta em face das revelações e uma petição para que a vontade de Deus seja feita. Quais são os sentimentos e atitudes
que essa revelação trazem a Abacuque. Primeiro, uma submissão à vontade de Deus. E segundo, uma esperança na misericórdia de Deus. É isso que os primeiros versos do capítulo 3, do qual nós lemos o final, nos mostram. Veja, ao ouvir a palavra do Senhor e contemplar o que ele estava para fazer, Abacuque foi levado a um nível mais profundo de comunhão com Deus. Agora ele podia adorar no meio da calamidade. Já não estava mais pensando no seu drama pessoal, nem na crise nacional pela qual Judá passava. Muito menos nos caldeus, mas ele contemplava agora tão somente a santidade, a justiça e a fidelidade de Deus em face do escuro pano de fundo do pecado da raça humana. Isto é adoração, meus queridos. Por isso ele exclama no verso 2, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado, expressando espanto, reverência e santo temor. Enquanto o profeta olhava para o seu problema, para Israel ou para os caldeus, ele vivia perturbado. Mas agora, quando ele voltou os olhos para o caráter de Deus e seus feitos na história, ele foi tomado de um santo temor e de um sentimento de adoração. É por isso que ele mostra essa submissão à vontade de Deus. Agora já não há, perceba, no capítulo 3, nenhuma argumentação com Deus ou questionamento dos seus caminhos, como no princípio. Ele nem mesmo apela a Deus que inverta o juízo. Não há pedido algum para que Deus detenha sua mão ou poupe Israel. Antes nós vemos aqui um reconhecimento de que aquilo que Deus diz e faz é perfeitamente reto, que Deus é absolutamente justo e que o castigo que virá sobre Israel e depois sobre os caldeus é bem merecido. Essa é uma atitude de completa submissão à vontade divina. Daí o pedido aqui no versículo 2 mesmo, parte B. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. E ele continua dizendo, na tua ira, lá no final, lembra-te da misericórdia. Ele está dizendo, faze a tua obra, Senhor. O profeta agora então se importa, meus queridos, com a glória de Deus e nada mais. Este deve ser o sentimento almejado por todo crente, que ele chegue ao nível de maturidade que possa adorar no meio da calamidade, contemplar as ações e assolações de Deus e amar a Deus e temer a Deus e adorá-lo e louvá-lo pela sua soberania e pela sua sabedoria. Não é este, meus irmãos, o espírito com que devemos orar segundo nos ensina o nosso Senhor? Ele diz na oração dominical em Mateus capítulo 6, portanto, vós orareis assim, o que devemos pedir segundo o nosso Senhor? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, isto é, que os homens reconheçam o teu nome como santo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja, é isto que Abacuque faz, ele pede que Deus avive a sua obra. E aí, do verso 3, parte C, ele mostra esperança na misericórdia de Deus. Mas então, em segundo lugar, nós temos dos versos 3 a 15, uma visão teofânica da vinda do Senhor para julgar o mundo e salvar o seu povo através do Messias. Aqui, Abacuque, que estava orando, recebe uma visão. E essa é uma visão magnífica. Deus é descrito como um poderoso guerreiro. Observe desde o verso 3 até o verso 15. Eu não posso ler por questão do tempo, mas eu vou aqui resumir. A glória de Deus, segundo essa descrição, cobre o universo. Céus e terras, diz o verso 3. Toda a criação o louva. Ele diz, Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o santo, sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Toda a criação o louva e se põe ao seu serviço. Observe a enumeração dos elementos, céus e terra, montes e colinas, rios e mares, águas e oceanos, sol e lua são citados nesse poema, nessa oração de adoração. Deus vem para salvar o seu povo, é o que Abacuque está vendo. Deus vai enfrentar os perversos. Como um poderoso guerreiro, ele se faz acompanhar da mortandade. Veja, adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos.
Ele segue abalando os fundamentos da terra, sacudindo as nações e fazendo estremecer os acampamentos de guerreiros valentes, os versos 6 e 7. Com seus cavalos e carros, arco e flechas, ele sai para lutar. Todavia sua ira não é contra o mar. Ele pergunta, acaso é contra o Senhor? É contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, aqui no verso 8. Mas ele responde que não. Ele vem para marchar, para calcar aos pés as nações, diz o verso 12. Ele vem para salvamento do seu povo, diz o verso 13, para salvar o seu ungido, o seu Messias. Ele vai ferir a casa do perverso e lhe descobrir todo o fundamento e traspassar a cabeça dos guerreiros. É isto que ele está fazendo. Veja, é contra o perverso, sua casa e seus exércitos que o Senhor está irado. Mesmo assim, os montes, símbolo de força e firmeza, se contorcem diante de sua ira santa, pois ele abala os elementos. Aqui é uma descrição quase de um terremoto. Versos 9 a 11 mostram isso. Todo esse poder irresistível se manifesta para salvamento do seu povo. Frente a frente com o perverso. Aqui, os versos dos versos 13 a 14. Frente a frente com os perversos. Esse guerreiro que é o Senhor despoja-os da sua proteção e destrói sua força opressora. Se você observar na Escritura, você verá que esse cântico, ele tem muitos traços de semelhança com Êxodo 15, aquele cântico de Moisés quando Deus derrotou Faraó, quando ele disse, cantai ao Senhor porque triunfou gloriosamente, precipitou no mar o cavalo e seu cavaleiro. É também muito semelhante ao cântico de Débora em Juízes capítulo 5, e o cântico de Davi no Salmo 18, quando Deus vem para livrar o seu justo, e ainda no Salmo 68. Versos 16 a 19 em terceiro lugar. Abacuque aqui mostra a sua resposta, a alegria e a exultação da esperança nesse Deus que é Salvador. E este cântico final de triunfo, meus irmãos, descreve a fé salvadora que a divina revelação de juízo e salvação produz, que inclui primeiro o temor e tremor diante da tribulação anunciada sobre os ímpios, mas em segundo lugar a alegria e regozijo no Deus da salvação. E com base nesta oração, sob a forma de cântico, nós podemos ver o amadurecimento de Abacuque, que aqui representa o justo diante dos feitos de Deus nas crises da história. Ele mostra temor e tremor no verso 16, depois da visão. Veja, ele diz, ouviu e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Em silêncio agora devo esperar a salvação. Mas ele termina com o quê? Ele termina com a alegria no Deus da sua salvação. É o que vimos dos versos 17 a 19 que nós lemos. O que nós podemos concluir disso, meus queridos? Primeiramente, eu quero trazer qual é o desdobramento dessa verdade que Abacuque experimentou e que viu antecipadamente. Ela se cumpriu certamente de maneira provisória e parcial quando Deus enviou os medo-persas para derrotar a Babilônia e libertar o seu povo. Mas essa visão tem um sentido pleno e de pleno alcance e avança para o fim e aponta para aquele juízo final quando Deus, através do seu Cristo, vai subjugar todas as nações. Na verdade, inauguralmente, este fim já chegou. Quando Cristo morreu na cruz, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, que ele triunfou sobre os principados e potestades quando morreu na cruz. Diz que lá em Colossenses que ele triunfou, que tendo triunfado tendo despojado os inimigos, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Mas não é só isso. Quando nós olhamos lá em Apocalipse, capítulo 19, João tem uma visão semelhante. E nessa visão ele vê o mesmo Senhor que Abacuque viu. Agora o Senhor que outrora morreu pelos pecados do seu povo e ressuscitou, marcha vitorioso para vencer todos os reinos da terra. Assim diz Apocalipse capítulo 19, verso 11 em diante. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça.
Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiu-nos os exércitos de Deus que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Esta visão que Abacuque teve, João teve a visão da consumação desse mesmo Senhor, que veio, triunfou sobre os principados e potestades, e tendo despojado os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles já na cruz, diz lá a palavra de Deus em Colossenses. Mas ele virá outra vez, não mais em seu estado de humilhação, mas exaltado para sempre, para trazer juízo sobre os ímpios e salvar e redimir o seu povo. O que isto nos leva a concluir, meus queridos? O que isso traz de edificante para nós? Como crentes no Senhor Jesus, como povo de Deus, nós precisamos lembrar que ainda que perante os nossos olhos e perante os olhos de todos os homens, o curso atormentado da história parece imerso em um caos, ainda que nós só vejamos desolação e morte, em Jesus Cristo nós podemos vislumbrar uma história conduzida por Deus a um desfecho glorioso de vindicação da justiça, e aquele que crê em Jesus Cristo será salvo do juízo. Por isso mesmo na calamidade o crente pode cantar, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na videira, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da costa, e me faz andar altaneiramente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei vitorioso, o amor de Deus, o Pai misericordioso, e a comunhão do Espírito Santo, o penhor da nossa herança, seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.